Bom, então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Christopher, atuo aqui no ENIAC aproximadamente uns 10 anos. Aqui na universidade, eu trabalho na coordenação também, além de professor, né? Eu costumo lecionar na área de exatas aí, uma área que eu tenho certeza que a grande maioria gosta. O pessoal geralmente foge, né, da matemática, mas aqui no ENIAC geralmente eu leciono nessa área. Física também, sou formado aí, sou engenheiro, né, sou pós-graduado em gestão de projetos e atualmente eu também faço o mestrado na área de tecnologia nuclear, né. Então, já tenho bastante experiência aí em ensino superior, tá? Também dentro do Centro Universitário ENIAC, né, já na parte da coordenação, eu atuo junto com uma equipe grande aí de professores e tutores nessa gestão e na gestão, né, da experiência do aluno especial, né? Eu chamo de aluno especial porque se todos vocês estão aqui é porque provavelmente vocês fazem parte do grupo lá do WhatsApp de alunos que estão iniciando agora no mês de abril, né? Praticamente, estamos aí no dia 30, né, de março, e são alunos que eventualmente são transferidos de alguma outra instituição de ensino superior, ou são alunos que deram uma pausa e estão retornando agora na faculdade, ou são também alunos que eventualmente já são formados em alguma outra área e estão aperfeiçoando o currículo profissional, fazendo uma outra graduação de áreas diferentes, enfim. Todos vocês aqui se enquadram em algum desses requisitos, né? Pelo menos eu espero. Tem alguém aqui que não se enquadra nessa situação que eu comentei aqui? Acho que não, né? Então, tá bom. Então, pessoal, primeiramente, essa reunião ela é muito importante porque ela serve como orientação, né? Então, aqui eu passo algumas informações que vão ser muito utilizadas por vocês no decorrer da graduação aqui no ENIAC, e também porque vocês têm um perfil diferente de qualquer outro aluno que eventualmente estejam estudando aqui conosco. Afinal de contas, todos vocês, de alguma forma, apresentam já alguma bagagem de conhecimento, dessas vivências que vocês já tiveram em algum momento em outras instituições, ou até mesmo aqui no ENIAC. Então, diferente de um aluno que está fazendo uma graduação pela primeira vez, né, nunca viu o que é o ensino superior, vocês não. Vocês, eventualmente, já estudaram aqui, já têm isso vivido em outro local, tá? Junto aqui comigo também tem o professor João, né, que trabalha aqui comigo também na coordenação. Se ele quiser dar um oi aí, professor, pode falar um oi para a turma. O microfone está bloqueado, deixa eu ativar aqui, pronto. Boa noite, turma, tudo bem? Eu sou o professor João, faço parte aqui da equipe de coordenação, junto ao professor Christopher, parte dessa célula aí de transferidos, tá? Tudo que vocês precisarem de auxílio referente a aproveitamento de estudos, referente a disciplinas, pode contar com a gente, tá? Pode chamar a gente no WhatsApp, a gente vai ficar disponível aí. O professor Christopher depois vai mandar o número, ou eu mesmo mando aqui, tá bom? Pode contar com a gente aí para tudo. Legal. Bom, sem mais delongas, vamos lá, pessoal, que a ideia aqui é a gente fazer um comunicado rápido, mas não tão menos importante, né? Começando aqui, pessoal, a nossa tratativa, né? Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da trajetória, né, do Centro Universitário ENIAC. Para quem não sabe, o ENIAC ele é um centro universitário que atua aí desde a educação básica até o nível pós-graduação, né? Então, essa história, na verdade, começou em 1985, né, com a criação do Colégio de Informática na época. Inclusive, para quem não sabe, ENIAC é o nome dado para o primeiro computador, né, que existiu aí. Tinha mais ou menos o tamanho dessa sala aqui que vocês estão vendo, né? Ele é extremamente gigantesco.
Então, o nome ENIAC ele faz justamente menção ao ENIAC ter sido uma escola com formação em base tecnológica, né? Então, começamos com um cursinho de informática, de digitalização. Eu lembro, eu até esqueci o nome agora da maquininha, né? Mas era aquelas máquinas bem antigas mesmo que a gente utilizava para digitalizar. Isso, datilográfica, é isso mesmo. Foi a primeira. Isso, aí o Eric deu um help aí também no chat. Foi a primeira instituição do Brasil, inclusive, a disponibilizar os computadores aqui em sala de aula. Na época que o colégio foi inaugurado, inclusive, foi um marco muito importante aqui para a cidade de Guarulhos, né? Hoje a gente já tem aí polos espalhados por todo o Brasil, mas na época aqui em Guarulhos era uma novidade, né? Não existia isso. Também fomos a primeira faculdade, né? Primeira instituição a receber certificado de ISO 9001 de qualidade, tá? Isso em 1998, né? Antes de virar os anos 2000 aí, né? Século 21. Depois, no ano 2001, a gente teve esse credenciamento do Centro de Educação e Tecnologia, tá? A gente começou a habilitar aí alguns cursos dentro da área de formação profissional, né? De ensino superior. Em 2013, a gente teve um credenciamento no MEC, para a educação à distância, com nota máxima, né? Nota 5. Para quem não sabe, o MEC, né? Ele faz uma avaliação dentro das instituições e ele utiliza vários fatores ali para poder medir a qualidade do ensino, né? Então, por exemplo, vocês, alunos, participam do que a gente chama de avaliação ENAD, né? Que é como se fosse uma avaliação do ensino do Enem, né? Que vale para o ensino médio. O ENAD é como se fosse para o ensino superior. Além do nível de formação do corpo docente, experiência, qualidade dos materiais, enfim. Então, a gente, em 2013, conseguiu esse marco aí muito bacana também. Em 2017, o ENIAC se tornou oitava universidade aqui no estado de São Paulo com o melhor ranking do MEC de avaliação, tá? E em 2020 aí a gente se consolidou no Hub de Inovação. Para quem não sabe, o ENIAC participa aí do SEGRU, né, que é o Conselho Regional de Empresários de Guarulhos. O ENIAC também tem, dentro do campus, uma agência de empregos, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre isso. E também, né, o ENIAC Lab, né, o CITIG, Centro de Inovação Tecnológica de Guarulhos, sopa de letrinha, né? O CITIG, que é um centro tecnológico de inovação que também fica hospedado aqui dentro do ENIAC, apesar de ser para a cidade de Guarulhos, né? Então, como vocês estão vendo aí, o ENIAC ele já tem uma base bem interessante aí de ótimos feitos aí na área da educação. Aqui, pessoal, eu separei um videozinho, tá? Ele vai falar um pouquinho mais ou menos sobre isso que eu acabei de citar para vocês. Eu vou colocar play aqui para que a gente possa assisti-lo juntos. Deixa eu só mudar a forma de apresentação aqui, porque senão não vai entrar áudio para vocês. Só um segundinho. Aqui. Tem que colocar numa guia, porque senão ele não compartilha o áudio. Vamos ver se aqui ele funciona com áudio. Então, vamos lá. Bem-vindo ao ENIAC, um Centro Universitário de Excelência. O ENIAC nasceu em 1985, inovando na educação desde sempre, com o primeiro curso de processamento de dados com microcomputadores em sala de aula. Vemos que inovar está no nosso sangue desde sempre. A partir daí, se desenvolveu e cresceu, se tornando um centro universitário de excelência, trazendo como base o nosso DNA de inovação, um grande fomento à mentalidade empreendedora e responsabilidade socioambiental, tendo como nossa missão formar pessoas livres e capazes de transformar o futuro e obter muito sucesso. Nós pautamos muito em qualidade e não é por menos que somos uma das únicas instituições no país a conseguir o certificado de qualidade ISO 9001.
Essa qualidade de ensino do ENIAC pode ser percebida em nossas unidades, com uma sede no centro de Guarulhos e mais de 20 polos espalhados pelo Brasil todo, que por meio do nosso ensino à distância, desfrutam de um ensino com aprendizagem ativa e todas as ferramentas necessárias para uma jornada de excelência. Com uma infraestrutura de tecnologia avançada, o nosso campus possui mais de 20 mil metros quadrados, laboratórios para áreas de engenharia e arquitetura, saúde e esportes, tecnologia da informação e negócios. Além disso, temos espaços multidisciplinares e inovadores, como o nosso auditório modular, com projetores 360 graus, com capacidade para mais de 300 pessoas. O Espaço Arapa, que é uma grande área de estudos e trabalhos em grupos, onde disponibilizamos Chromebooks para a realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos. O Fab Lab, ambiente voltado para a construção e prototipagem de projetos, que conta com a primeira planta industrial 4.0, uma tecnologia importada da Alemanha, além da nossa rede Wi-Fi que abrange mais de 20 mil metros quadrados da nossa infraestrutura. O ENIAC entende o mercado de trabalho e suas práticas, por isso com o nosso Hub de Inovações conectamos estudantes, empresas e sociedade, dispondo de diversas frentes de trabalho, como o Segru, o Conselho Empresarial de Guarulhos, a Start Group, a nossa fábrica de startups, o ENIAC Corporate, nosso segmento de relação com empresas, a Agência Empregos do Futuro, isso mesmo, uma agência de empregos dentro do campus, com a missão de empregar 100% dos nossos alunos. O CITIC, o Centro de Inovação Tecnológica de Guarulhos. É através dele que o mercado tem uma proximidade maior com os alunos que propõem soluções de projetos reais, como prestação de serviços para as empresas. Desde 2015, somos parceiros da Google for Education, tendo espaço ilimitado de armazenamento na nuvem e acesso a diversos aplicativos educacionais, que com o auxílio dos nossos Chromebooks, permitem transformar qualquer sala de aula em um laboratório de informática e desenvolver aprendizagem híbrida. O portal educacional do ENIAC foi utilizado para otimizar a vida dos alunos e professores. Nele, é possível encontrar conteúdo educativo interativo, materiais didáticos para debates, entregas de trabalho com acompanhamento online pelos professores. Utilizando um método de origem alemã chamado ensino dual, aumentamos ainda mais a integração com o mercado de trabalho, proporcionando ao nosso aluno a oportunidade de aprender tanto na instituição quanto na empresa. Assim, ele vai conseguir aplicar os conhecimentos de forma mais eficiente. Além do CONIC, Congresso de Iniciação Científica promovido pela Fiesp, nós mantemos processos de avaliação internos e externos para aferir e melhorar nossa qualidade. Também somos a primeira instituição de ensino no Brasil a ter uma estação de tratamento de esgoto, fornecendo água que é reutilizada para lavagem de pátios, banheiros e jardins. Tá esperando o quê para vir ser ENIAC? Entre no nosso site eniac.com.br e saiba mais. Vem ser diferente, vem ser ENIAC. Muito bom, muito bom. Então tá aí. Para quem não conhece o ENIAC, então um pouquinho do que a gente faz. O ENIAC ele tem uma gama muito grande de atuações aqui na cidade de Guarulhos, em várias frentes aí. Afinal de contas, nós somos um universitário aí que abrange todas as áreas de ensino, né? Desde TI, engenharia, saúde, enfim. Para quem tiver mais curiosidade e querer saber um pouquinho melhor como é que funciona o CITIG, né, o Centro de Inovação e Tecnologia, eu fico aqui no campus todos os dias. Quem quiser ir tomar um café aqui com a gente, fica à vontade. O ENIAC também participa de várias competições aí relacionadas a várias áreas, né? Por exemplo, na área da engenharia, a gente tem uma equipe de aerodesign, né, que monta e planeja aviões, aeronaves, para poder participar de competições, né? Recentemente a gente teve agora o lançamento de um microsatélite lá pelo espaço, né, do evento que teve aqui da NASA na América do Sul. Então, o ENIAC, ele participa literalmente de muita coisa. Então, caso vocês tenham interesse aí de entender um pouquinho a mais, a gente fica à disposição, tá? Eu queria começar aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre as modalidades, tá? A ideia dessa reunião aqui, pessoal, não quero ser muito clichê de ficar explicando as coisas básicas, né, que vocês vão ver amanhã na aula inaugural, mas conversar coisas específicas que vão acontecer especificamente com vocês
Só que para isso eu preciso que a gente separe um pouquinho, né, e entenda melhor o que é cada modalidade de ensino, tá? Então, dentro das modalidades de ensino que nós temos aqui do ENIAC, né, essa primeira aqui, que é o ensino Prime, né, o que é o Prime que eventualmente possa ter aí algum aluno matriculado, né, com certeza tenha. Basicamente, ele é uma modalidade de ensino que está dentro do presencial, né, qual o aluno ele faz uma formação múltipla, né? Então ele acaba fazendo vários cursos com várias competências simultâneas, né, integradas, e essas competências elas fazem com que o aluno tenha justamente um aproveitamento, reduza consequentemente o tempo dele de formação. Então, em o mesmo período de 5 anos, no exemplo aí, o aluno ele consegue fazer até 3 graduações, tá? Dando de exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, na área de TI, né, o aluno ele consegue fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de computação e sistemas de informação, tá? Esse é um exemplo de tantos vários que existem por aí. Para todas as escolas a gente tem uma disponibilização dessa, tá? Além de que dentro do ensino Prime, né, vocês têm também aulas de inglês durante a semana, que é no contraperíodo do horário de estudo, tá? Não é no mesmo horário da aula da faculdade. Existe também uma mentoria, tá, de doutores e mestres aí, inclusive entra nesse pacote a UCITIG, né, o Start Group, que vão justamente fazer acompanhamento para você que eventualmente tem alguma ideia, alguma startup aí que você queira desenvolver, então é bem legal também. E as aulas, né, que acontecem aqui no Polo Sede todos os dias da semana, né? Logo em seguida aqui, turma, temos a modalidade presencial, né? O que é a modalidade presencial? O aluno, né, que está matriculado nessa modalidade, ele tem aulas aqui no Polo Sede todos os dias da semana, né? Parte do seu currículo pode ser online, tá? Toma muito cuidado com isso, pessoal. Não significa que você pode deixar de vir para a faculdade, não é isso. Seu curso presencial você tem que vir, mas parte dele, né, algumas disciplinas você consegue fazer no formato online, tá? Além disso, você tem as oficinas e os projetos, né, que acontecem de forma muito real, né, o que acontece aí no mercado de trabalho. E nós temos esses horários flexíveis, né, as turmas da manhã, do noite 1 e do noite 2. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão dos turnos, tá? Entrando nas especificidades das dispensas de matérias, e também, né, na modalidade presencial, a gente tem aí o uso do escritório compartilhado de coworking, né, que fica no andar intermediário aqui da faculdade. E aí, pessoal, né, subindo aí um degrauzinho, né, então, imagina que você fala, poxa, professor, eu preciso de um pouco mais de flexibilidade, né, não consigo estar na faculdade todos os dias, então, vamos subir aqui um degrau. O que é a modalidade híbrida? O aluno, ele assiste ao vivo as aulas todos os dias da semana, tá? Então, diferente do presencial, que aqui a gente estava falando sobre o aluno assistir presencial aqui no ENIAC, aqui no híbrido vocês assistem todos os dias, só que ao vivo. Além disso, vocês também têm acesso às aulas gravadas, né? Então, todas as aulas que acontecem ao vivo são gravadas, vocês podem ver esse material depois, tá? As oficinas e projetos que acontecem também no presencial acontecem no híbrido, só que ao vivo, né? E também tem o mesmo sistema de horário que a turma do presencial, que é amanhã, noite 1 e noite 2, tá? Aí você fala, poxa, professor, preciso de mais flexibilidade. Ok, vamos subir mais um degrauzinho aí. E aí a gente está falando a partir de agora do ensino EAD, tá? O ensino EAD, ele não possui aula na semana, tá? Na segunda a sexta-feira ao vivo. Na verdade, o aluno do EAD, ele participa aos sábados das aulas de projeto, para também tirar dúvidas com os professores e com os tutores, né? Vocês também têm dentro do EAD todos os materiais das disciplinas já gravados, já montados, então a plataforma, a disciplina em si, né, ela tem ali a metodologia adaptada para que você consiga estudar no seu tempo, no momento que você precisa, né? É claro que o EAD, pessoal, é igual eu costumo falar, né? Às vezes alguns alunos me procuram e falam assim, poxa, professor, eu não tenho tempo, por isso que eu quero estudar o EAD, né? E aí eu respondo assim, poxa, sinto te dizer, mas você não vai conseguir estudar.
né? E quando pergunta por que, eu falo assim, olha, o EAD, ele não é o tipo de ensino que é utilizado para quem não tem tempo. Se você não tem tempo, você não vai conseguir estudar nem EAD, nem presencial, nem híbrido, nem qualquer outra modalidade que exista aí, né? O EAD não é para o aluno que não tem tempo. O EAD, ele serve para o aluno que tem um tempo diferente, né? Eu só consigo estudar no horário de madrugada, né? Só consigo estudar aos domingos. Então, ele é um tempo diferente, ele precisa de uma flexibilidade, e é por isso que esse tipo de ensino, ele funciona muito bem para quem tem essa rotina um pouco mais agitada, ok? Beleza, turma? Então, sobre as modalidades aqui, tá bem claro aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, colocar no chat. Você me ajuda, professor? Se tiver alguma dúvida específica, você pode me interromper aqui e a gente responde, tá? Porque eu não estou com a tela da reunião aberta aqui, não consigo ler. Mas se tiver alguma dúvida, turma, pode mandar aí que a gente para aqui e responde, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Todos vocês aqui, igual eu falei no começo da reunião, né, são alunos especiais, né? Por quê? Porque todos vocês ou são oriundos de outra instituição, vieram transferidos aqui para o ENIAC, ou são alunos que deram uma pausa nos estudos e estão retornando agora, então ficaram um bom tempo ou pouco tempo parado, né, independente, ou são alunos que eventualmente já são formados em uma área e estão buscando aí uma outra especialização. Todos vocês, turma, a gente chama aqui carinhosamente de calouro veterano, né? Por quê? O calouro, ele é um termo utilizado para indicar que a pessoa é nova, né? Então está começando, está entrando, né? O que não deixa de ser o caso de vocês. Vocês estão começando esse semestre no ENIAC, tá? Mas vocês não estão começando do zero. Eventualmente, creio que a grande maioria aqui já tem uma boa bagagem aí, né? Então, pode ser que esteja um pouco mais avançado, menos avançado, mas enfim, provavelmente do 0 100% ninguém está, né? E aí a gente chama de veterano justamente por ser um aluno que já tem essa bagagem. Então, vocês, né, são chamados de alunos calouros veteranos. E existe um documento, né, que basicamente ele é o nosso norte, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como que funciona ele, mas basicamente um aproveitamento de estudos, ele é um documento que informa tanto para você aluno, quanto secretaria ou professor, né, coordenação, ele informa o que você, propriamente dito, já tem como competência e o que você eventualmente não tenha e que você precise cursar. Então, a gente nomeia isso como aproveitamento de estudos. Você está aproveitando uma grade curricular dos seus estudos. Tá certo? Tudo bem? Eu deixei aqui, turma, dois exemplos não, né? Porque é do mesmo documento, mas duas imagens de como que é esse documento. Então, vocês podem ver aí na foto aí do lado esquerdo, que ele vem ali as descrições, né, do que é. Então, ele fala o nome do seu curso, ele fala qual que é a sua modalidade, fala qual que é o seu nome, tem seus dados, né, seu nome, RA, curso de origem, se foi do ENIAC, se foi de outro lugar, geralmente se especifica lá, qual que é a instituição de origem, se é do ENIAC, se é alguma instituição diferente, e aí, né, vem em seguida o nome do curso que de fato você vai fazer aqui conosco, e a grade completa das nossas disciplinas compõe essa grade curricular. E aí, ao lado, né, justamente nesse ponto aqui, vocês têm a visão do status das disciplinas, se elas estão eventualmente dispensadas ou se elas são disciplinas a cursar. Uma coisa muito interessante também, que eu percebo que muitos alunos não têm o costume de ler, né, de olhar, é que no final desse documento, então assim, esse documento ele tem várias páginas, porque vai ter a grade completa ali do seu curso, né? No final desse documento, ele sempre tem esses parágrafos aqui que tem algumas informações importantes, né? A primeira informação aqui, ele fala a quantidade de semestres dispensados. Turma, isso é muito importante, né? Quem tem um aproveitamento de estudos precisa saber quanto tempo vai fazer, né? Isso é uma pergunta que eu recebo assim muito. Professor, em quanto tempo eu termino a minha faculdade, né? Para a gente poder ter uma noção de quanto tempo você termina, a gente precisa saber quanto tempo você já tem aproveitado, né? Quanto tempo você já tem de competência cursada aí, tá? Então, de acordo com a quantidade de semestres que tem o seu curso, né? Por exemplo, um curso que tenha 10 semestres, né? 5 anos. Se você dispensou 7 semestres,
quer dizer que você faz o 8º, o 9º e o 10º semestre. Quer dizer que você cursa, então, 1 ano e meio com a gente. Tudo bem? Uma quantia bem básica aí, tá? Uma outra informação importante que vem logo aí embaixo aqui é qual o módulo que você vai iniciar, né? Então, de acordo com o seu aproveitamento que foi feito, que foi elaborado, qual que é o semestre que você vai começar? Eu vou explicar melhor o que é semestre, módulo, etc, tá? Depois ele tem também aqui uma opção de comentários, se eventualmente você tem alguma especificidade, geralmente nós professores, quando analisamos o currículo de vocês, a gente coloca no comentário, se tiver, tá, alguma observação, e logo em seguida ele vem aqui com um parágrafo grande, que ele explica o passo a passo de como que você valida essa informação na secretaria. Isso também é importante, né, porque eu vou explicar isso mais para frente, mas você ter o aproveitamento não significa que ele está validado. Eu vou explicar melhor sobre isso em uns slides aqui mais para frente, tá? Mas, basicamente, um modelo de aproveitamento de estudos é esse daí que eu estou mostrando para vocês. Ah, professor, eu não tenho esse documento, né? O que eu faço? Será que eu estou errado, estou certo? Pessoal, vamos separar aqui as situações. Se você é um ex-aluno do ENIAC, né? Ex-aluno não, né? Se você já estudou aqui com a gente no ENIAC e está retornando, e você vai estudar exatamente o mesmo curso que você já 20, você não precisa fazer um aproveitamento de estudos. Por quê? Porque como você já estudou no ENIAC, você está retornando para o mesmo curso que você fazia, então esse aproveitamento, né, que é essa tela que eu estou mostrando, ele é feito automaticamente, pelo próprio sistema lá da secretaria, então não precisa fazer. Agora, se você já estudou no ENIAC e você mudou de curso, né, fazia um curso e agora vai fazer outro, ou se você já é formado no ENIAC e vai fazer uma segunda graduação, aí você precisa, sim, solicitar e fazer um aproveitamento de estudos, tá? Um outro detalhe é, claro, se você vem transferido de outra faculdade, que seria outra condição, você também precisa obrigatoriamente ter esse aproveitamento de estudos. Mas caso você não tenha, fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês como é que solicita, ou se caso você já tenha solicitado, como que você consegue acesso a esse documento, beleza? Tudo bem, turma? Tudo certo por aí? João, professor João, tudo certo? Legal, vamos embora. Bom, e aí, pessoal, vamos lá, né? A gente tem aqui alguns passos. Então, o processo por completo dos aproveitamentos de estudos, ele se resume em 2 etapas, ok? A primeira etapa, que a gente chama de solicitação, é justamente o momento em que você pede para que seja analisado o seu currículo. Lembrando que, se você já estudou no ENIAC, né, e está fazendo o mesmo curso que fazia anteriormente, não precisa pedir, não precisa fazer esse procedimento. Mas em qualquer outra condição que eu falei anteriormente, você precisa solicitar. Ah, professor, mas no ato da matrícula eu mandei o meu histórico, ou eu falei que eu estou fazendo outro curso e já pediram para mim. Beleza, legal. Então não precisa repetir esse procedimento. Se isso já foi tratado lá no ato da matrícula, show de bola. Mas caso não tenha acontecido, né, não tem como eu garantir que de fato foi solicitado ou não. Então, caso não tenha acontecido essa tratativa no ato que você estava se matriculando, você precisa solicitar através desse formulário, tá? Então, o formulário, ele fica através desse link que vocês estão vendo aqui, que é o da página do ENIAC. Note que esse formulário, ele não pede autenticação de usuário e senha, até porque, para que você possa pedir um aproveitamento de estudos, você não tem como critério estar matriculado ou não, né? Você pode pedir um aproveitamento de estudos, mesmo sem estar matriculado no curso. Tudo bem? Por isso que o pedir aproveitamento, ele ainda não é o passo de formalização que eu vou mostrar já já. Então, ele é um site simples, ele tem lá, ele vai pedir os dados de vocês, né? Nome, telefone, e-mail, enfim, o curso que vocês vão fazer tudo bonitinho. E aí ele tem um campo de anexo, para que você possa anexar o seu histórico, para que você possa anexar seu documento que comprove ali o que você já tem cursado em outra instituição, ou até mesmo no que você se formou aqui no ENIAC, tá? Então, esse formulário ele é preenchido ou pela pessoa da matrícula, né, que você fez a matrícula, ou por você mesmo ali após a sua matrícula, tá? Esse formulário, ele vem para nós, professores, analisarmos, né? Então, a gente vai olhar ali o documento que foi anexado, vai ver quais disciplinas você tem ou não competências para dispensar, e a partir daí
é gerado o aproveitamento de estudos, que é o documento que a gente viu anteriormente, esse aqui. Tudo bem? Então, esse documento ele só é criado mediante a solicitação feita por esse formulário aqui. Tá? Não existe outro canal, né, que você possa solicitar um aproveitamento que não seja esse, ok, turma? Ah, mas eu mandei no e-mail. Não, o caminho correto é através desse link aqui, tá? Bom, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, então, imaginando que você já tem um aproveitamento, porque você já solicitou, você já recebeu esse documento, então, o passo número 2 é o que a gente chama de validação. Ou seja, você precisa falar para a secretaria que você está de acordo com aquele documento e que é para que a secretaria faça o lançamento. Tudo bem? Isso aí é o passo número 2. Esse passo, para que você consiga fazer, você já precisa estar matriculado, porque você vai fazer esse procedimento através do seu portal de serviços, tá? Diferente lá da solicitação, que é através de um site, que você não precisa ter matrícula, não precisa ter vínculo com o ENIAC. Já nessa segunda etapa, você precisa. Você já precisa ter um RA, que é seu registro acadêmico, seu portal já precisa estar ativo, tudo bonitinho. E aí, através desse portal de serviços, que está o passo a passo aqui na tela, né? Você faz o acesso dentro dele, aí você vai no menuzinho que tem lá superior esquerdo, vai na opção secretaria, depois vem nessa opção chamada requerimentos de dispensa de disciplinas e faz o anexo do PDF, que é aquele aproveitamento de estudos que você tem a relação das matérias dispensadas ou não, faz o anexo dele aqui dentro, tá? Dentro da plataforma. Com isso, o que você está fazendo? Você está sinalizando para a secretaria que você está de acordo e que a secretaria deve fazer o ajuste das matérias dispensadas lá no seu histórico do ENIAC. Então, quando a secretaria recebe esse pedido seu, ela fala, o Joãozinho aqui, ele quer que a gente faça o lançamento. Então, nesse momento é quando a secretaria começa, de fato, a aprovar as disciplinas que, logicamente, estão dispensadas lá no teu aproveitamento, lá no teu histórico, tá? Então, percebeu que é muito simples. Primeiro, é pedido, né, uma solicitação de análise, depois de analisado, você pede o lançamento. Simples assim, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então tá bom. Vamos para o passo 2 aqui. Passo 2 não, né? Vamos falar um outro assunto aqui. E aí, turma, o que acontece? O ENIAC, ele trabalha de forma modular, né? O que quer dizer isso, professor? Quando a gente fala de sistema modular, pessoal, a gente está falando que para que você faça um determinado módulo, você não tem pré-requisito. Eu vou explicar melhor isso aqui, né? Vocês estão vendo aqui na tela, eu trouxe de exemplo a grade não, né? Os módulos compostos do curso de engenharia de produção. Então, vocês podem ver que dentro da engenharia de produção, eu tenho 10 módulos, né? Então, aqui, ó, eu tenho um módulo, aqui eu tenho outro, aqui outro, aqui outro. Cada quadradinho desse daqui, turma, ele é um módulo que o aluno faz, né? Então, se a gente somar aqui, né? Aqui em cima tem 1, 2, 3, 4, 5, e aqui embaixo mais 5, né? Então, um total de 10 módulos. E aí, com isso, eu monto um curso de engenharia, né, de produção, no caso, que é um curso de 5 anos. Mas, dentro do curso de engenharia de produção, eu tenho, por exemplo, o curso Gestão da Produção Industrial, que ele é um curso também de ensino superior, né, tecnólogo, que ele é composto por 6 módulos, né? Quais são esses módulos? São esses daqui que estão daqui para trás, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. Então, ele é um curso de 3 anos. Dentro também do curso de Gestão da Produção Industrial, eu tenho, por exemplo, o curso de Gestão da Qualidade, que ele é um curso de 2 anos, também ensino superior, que ele tem, portanto, 4 módulos. Então, vocês podem ver aqui, visualmente falando, que cada curso ele tem ali um certo número de módulos, perfeito? Cada módulo ali tem as suas competências, mas o interessante aqui, turma, é que vocês notem que, independente de qual módulo vocês vão cursar, né, daqui para frente, por exemplo, independente de qual módulo vocês estejam, eles não têm pré-requisitos, tudo bem? Aqui na situação, por exemplo, para mim fazer o módulo Gestão Ambiental de Segurança, lembrando que esse aqui é um de exemplo, isso é aplicado para qualquer curso, tá?
para eu fazer o módulo Gestão Ambiental e Segurança, eu não preciso ter feito o módulo Gestão da Qualidade, ou o módulo Empreendedorismo, ou o módulo Produtividade. Não. Eu consigo, fazendo o módulo Gestão Ambiental e Segurança, eu estando nesse módulo, eu estou no mesmo barquinho que qualquer outro aluno que esteja também fazendo aquele determinado módulo, né? Tá todo mundo ali aprendendo pela primeira vez também. Então, no ENIAC, a gente não trabalha de forma sequencial, né? Que é você fazer o módulo 1, depois fazer o módulo 2, módulo 3, módulo 4, tá certo? Então, isso é muito importante ficar também na mente de vocês, né? Principalmente você aluno que veio transferido de outra faculdade, tá? Porque quando a gente fala de uma transferência de outra instituição para cá, há de levar em consideração que nem sempre a grade do ENIAC é igual à grade da faculdade que eventualmente você estudava. É claro que os cursos, eles seguem uma mesma linha, afinal de contas, todos eles são subsidiados pelo MEC, pela LDB, né? Mas as disciplinas, elas podem ter ali certas diferenças, tá certo? Então, nem sempre, às vezes você fala, poxa, eu estava no 4º módulo na faculdade que eu estudava, e quando eu vim aqui para o ENIAC, eu vim para o 2º módulo. Beleza, independente de qual módulo você esteja, o importante é você saber, por exemplo, quantos semestres de fato você dispensou, né? São coisas diferentes. Você fazer um módulo 4 não significa que você está no 4º semestre. Tá? Quando você fala, professor, eu estou no 4º semestre, eu sei que você está no final do 2º ano do seu curso. Tá? Mas quando você fala que você está no 4º módulo, eu sei aqui, por exemplo, que você está falando que está no módulo, sei lá, no exemplo aqui, Gestão Ambiental e Segurança, né? Imaginando que cada módulo aqui é um número, né? 1, 2, 3, 4. Ah, professor, eu estou no módulo 4. Então, ok, eu sei que você está fazendo Gestão Ambiental e Segurança aqui nessa situação. Tá claro, pessoal, que isso aí que eu acabei de explicar para vocês? Parece meio complexo, mas não é, né? ENIAC é modular, não trabalhamos no formato sequencial, então você não precisa ficar se preocupando se eventualmente tem algum módulo que você não tenha feito anteriormente no curso. Tudo bem até aqui? Tranquilo com relação a isso, turma? Beleza? Entendendo isso, eu preciso passar agora para o próximo passo, tá? Mas se vocês não entenderam, por favor, dá um toque aí, porque a próxima explicação aqui envolve vocês já terem captado essa informação aqui, tá? Bom, sabendo que nós temos módulos, né? Vocês viram aqui no slide anterior que cada módulo tem um nomezinho, tá vendo? Ó? Ele recebe um nome, né? A gente gosta de batizar aqui o nome dos módulos. Então, quando a gente entra dentro de um módulo, eu sei que agora eu estou vendo o módulo de produtividade, por exemplo, né? Então, dentro desse módulo aqui, eu tenho um grupo de matérias, tá? Então, aqui, por exemplo, o módulo de produtividade, ele é composto aqui por 7 disciplinas. Cada disciplina tem a sua respectiva carga horária, tá? E cada disciplina tem ali a sua determinada competência pedagógica do que você vai aprender de fato. Tá certo? E aí, turma, aqui a gente já começa a trazer algumas coisas para a nossa realidade. Aqui vocês viram que eu trouxe no exemplo as matérias com status a cursar. Tá? Então, quando a gente fala que você precisa fazer esse módulo, então é muito importante que você tenha o teu aproveitamento de estudos como um norteador, né? Para saber, de fato, se aquilo que você está estudando é aquilo que, de fato, você precisa estudar. Tá? Então, sabendo que você tem o teu aproveitamento, que ele fala quais disciplinas, de fato, você dispensou ou não, quando você olhar, por exemplo, o teu portal acadêmico, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Eu costumo, inclusive, falar muito bem isso. Os alunos, né, principalmente vocês que têm esse perfil de serem alunos diferentes, uma bagagem, com aproveitamento de estudos, vocês são responsáveis por essa gestão acadêmica, tá? Então, ninguém mais aqui é mais responsável do que você mesmo por saber se a sua jornada acadêmica está no caminho correto ou não. Tá? Então, por exemplo, abri o portal aqui, eu vi que está aparecendo essas disciplinas para mim, controle estatístico, gestão da produção, logística. Pô, eu olhei aqui meu aproveitamento, eu vi que são matérias a cursar, então beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vida que segue, tá tudo certo. Tá? Então, sempre façam essa mentoria com vocês mesmos, né? De ter esse aproveitamento de estudos, de olhar o seu portal, de saber se aquilo que você está estudando faz parte do seu cronograma de fato, tá?
um item importante também é que quando a gente fala dentro do semestre letivo, né, eu vou explicar melhor o que é isso, mas dentro de um semestre completo, normalmente os alunos do ENIAC cursam 7 disciplinas, tá? É claro que vocês estão começando agora no mês de abril, né? Vai mudar um pouquinho aí, então para essa vez agora, né, para vocês que estão começando agora, vocês não vão fazer 7 disciplinas, mas normalmente falando, vocês cursariam aí um total de 7 disciplinas. E isso também é um item importante, né? Vamos supor que chega lá no semestre que vem e você fala, poxa, professor, só tem 4 disciplinas para mim, alguma coisa está errada, né? Não pode. Se você já tem noção que, normalmente falando, um módulo tem 7 matérias, mas você só tem 4, poxa, será que tem alguma coisa que está faltando aí? Então, é essa expertise que eu gosto de passar para vocês nesse primeiro momento, para que vocês tenham daqui para frente, ok? Bom, agora vamos aqui trazer vocês um pouquinho mais para a realidade, né? Eu trouxe um exemplo aqui muito legal, e não se assustem quando vocês começarem a ver essas gírias ENIACianas, né? Enturmação diferenciada. Provavelmente eu acho que isso é alguma coisa que o próprio ENIAC inventou, né? Eu nem sei se existe essa palavra de fato, mas o que acontece muito na rotina de um aluno com o aproveitamento de estudos? Eu vou até trazer aqui o exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho um aproveitamento aqui. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês. Compartilhar uma outra tela, na verdade. Cadê? Aqui. Pessoal, espero que estejam conseguindo entender aí, captar a mensagem, tá? Ó, eu trouxe aqui de exemplo, eu trouxe 2, na verdade, aproveitamentos para que a gente possa dar uma olhada juntos aqui. Isso aqui foi um documento de teste, tá, que eu fiz. E aí, notem o seguinte, o aproveitamento de estudos, turma, ele vai ter todas as disciplinas da grade de vocês. Então, cada módulo aqui, vocês já sabem o que é módulo, né? Vai ter lá um grupo de matérias, legal, bacana. E todas as disciplinas vão ter um status aqui, dispensado ou a cursar, tá certo? Aqui eu estou num universo maravilhoso, né? Porque olha que bacana. Aqui eu tenho todas as matérias do módulo dispensado, então eu já sei que esse semestre aqui eu não preciso nem me preocupar que eu não vou cursar ele. Né? Mesma coisa de baixo aqui, ó, tudo dispensado, mesma coisa daqui. Então, que legal, né? Não tenho quase nenhuma matéria aqui para cursar, né? Olha isso aqui também, que legal, ó, tá tudo dispensado, e quando eu tenho matéria a cursar, são de semestres por completo, né? Só que, e se não fosse assim, né? E se, por exemplo, turma, fosse uma condição e que, eventualmente, vocês tivessem esse exemplo aqui, ó, que eu estou mostrando. O que a gente está vendo aqui, ó? Vocês estão percebendo que, por exemplo, dentro do módulo, tá? Eu tenho algumas matérias dispensadas e outras a cursar, da mesma coisa que no outro módulo aqui a situação se repete. Vocês estão reparando nisso? O que acontece nesses casos, né? Agora, vamos juntar as pecinhas aqui. Meu professor falou que um semestre inteiro, completo, normalmente tem 7 disciplinas. Concordam comigo? Então, normalmente tem 7 matérias. Tá. Só que, assim, pelo que eu estou vendo aqui, tem um módulo que eu tenho algumas matérias dispensadas e outras não, né? Então, se acontecer da secretaria colocar, por exemplo, no meu perfil, o módulo básico, estão contando aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, tá faltando 2 matérias. Vocês concordam? Então, nesses casos, o que a Secretaria do ENIAC faz, tá, turma? E aí entra essa percepção que é muito legal, que vocês precisam desenvolver. Quando acontece isso, turma, a Secretaria, por ordem natural das coisas, elas vão buscar disciplinas de outros módulos, tá? Para que coloquem essas disciplinas concomitantemente com as disciplinas que vocês já estão, e aí sim, de fato, é montado um semestre letivo para um aluno de um perfil diferente de vocês, tá? Então, a secretaria, naturalmente, ela sempre vai buscar, né, mesmo que tenha que pegar disciplinas de outros módulos, ela sempre vai buscar colocar a mesma quantidade de disciplinas que um aluno normal faria, tá bom? Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, vamos supor, aqui a gente tem 5 matérias a cursar, com mais uma daqui dariam 6, né? Ainda assim ficaria faltando uma matéria que provavelmente teria que buscar em outro módulo, e aí inserir dentro do perfil. Só que aí, turma, o que acontece? Toda vez que eu estou falando módulo, eu estou falando, imagina que é uma sala de aula,
tá? Então, vamos aqui pensar de uma maneira mais lúdica, né? Módulo básico. Então, é uma sala de aula que tem vários alunos e nessa sala de aula, esses alunos estão fazendo todas as disciplinas daquele módulo, tá? Então, é uma turma aquilo ali. Ah, o módulo produtividade aqui no exemplo, né? Deve existir uma sala de aula chamada módulo de produtividade, que tem um grupo de alunos que estão fazendo todas as disciplinas daquele módulo. Então, toda vez que eu falo de enturmação diferenciada, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, basicamente, você está participando de várias salas diferentes, tá? Então, poxa, eu estou fazendo disciplinas no módulo básico, mais disciplinas no módulo produtividade. Significa, então, que você fará aulas de disciplinas em 2 salas diferentes. Então, provavelmente, num dia você assiste aula com um grupo de pessoas, com uma sala de aula, outro dia você assista em outra turma, em outra sala, tá? Isso é muito importante vocês saberem que provavelmente vai acontecer, né? Esse tipo de situação que eu coloquei aqui acontece muito, né? De dispensas picadas e etc. Não se assustem se isso acontecer, é absolutamente normal. E vocês também, né, há de entender que vocês têm esse perfil diferente, então a jornada de vocês também não vai ser 100% igual de um aluno convencional. Bacana? Tem uma coisa interessante também que acontece aqui, que é o seguinte: toda vez que a gente monta um calendário de disponibilidade das disciplinas, né? Por exemplo, olha, na segunda-feira vai ser aula da matéria X, na terça da matéria Y. Toda vez que a gente monta esse tipo de calendário, a gente monta pensando no módulo, né? Uma situação hipotética aqui. Imagina que a segunda-feira é aula de comunicação, terça de carreiras, quarta de matemática e assim sucessivamente. Se eu sei que, por exemplo, eu estou dispensado da disciplina matemática, igual está no exemplo aqui, e eu sei que essa disciplina acontece aula às quartas-feiras, então, logicamente, eu não preciso assistir a aula das quartas-feiras. Estão entendendo? Então, isso não significa que vai existir uma outra turma, né, com disponibilidade justamente do dia que eu tenho livre. Isso é muito difícil, acontece, mas é muito difícil. Então, normalmente, quando a secretaria passa a colocar disciplinas de vários módulos para completar a grade de vocês, é normal também que, eventualmente, às vezes a disciplina não encaixe justamente no dia que você tem disponível. Então, é nesse momento que a secretaria, às vezes, acaba colocando uma disciplina em um horário diferente, às vezes não conta período e etc, tá? É claro que tudo isso, pessoal, não tem como mudar, calma, não vamos fazer também regra para exceções, né? Tudo isso vocês podem dialogar com a gente se precisar, né, para fazer ali um determinado ajuste ou outro, mas normalmente a regra, né, para que a massa realmente consiga de fato estudar e ter ali o seu cronograma de disciplinas acontece dessa maneira que eu acabei de falar, tá? Mas se você tiver alguma particularidade do tipo, poxa, professor, nesse horário que me colocaram, infelizmente para mim não dá, etc., aí eu sugiro que você fale com a gente para que a gente possa afinar e azeitar muito bem esse processo aí, tá bom? Tudo bem? Tudo certo aí? Legal? Gente, realmente está tudo bem aí? Eu tô achando até estranho aqui. Ou o professor João tá respondendo todo mundo aí. Então tá bom. E aí, pessoal, seguinte, né? Para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro, né? Para que vocês entendam bem legal como é que funciona essa rotina acadêmica dentro do ENIAC, o que acontece? Aqui eu trouxe um infográfico para vocês, para mostrar como que funciona o nosso semestre, né? Então eu falei para vocês aqui no começo que a gente tem semestres, né? Mas o que é um semestre? Um semestre letivo, turma, normalmente ele acontece de janeiro até junho, tá? E de julho até dezembro. Tudo bem? Um semestre letivo ele acontece nesse intervalo. Só que no ENIAC, pessoal, vocês fazem disciplinas por trimestre. Então, quando eu falo trimestre, quer dizer que o trimestre ele é a metade do semestre, né? Então, se um semestre letivo ele acontece em 6 meses, que nem de janeiro a junho, se eu corto esse cara na metade aqui, ó, se eu passo uma faquinha aqui no meio aqui, então eu tenho 2 trimestres, beleza? Dentro do semestre letivo. Então, o início do primeiro trimestre dentro do Centro Universitário ENIAC, ele acontece de janeiro até março. Então, existem disciplinas que a gente chama de primeiro trimestre
que elas, obviamente, né, por se chamar primeiro trimestre, elas acontecem ali de janeiro até março ou de julho até setembro, porque a gente tem trimestres do começo do ano e o trimestre depois do meio do ano, tá? Então, o primeiro trimestre, né, que seria a metadinha ali, ele vai de janeiro até março ou de julho até setembro, tá? Da mesma forma que matérias do segundo trimestre, elas iniciam em abril e vão até junho, né? E também, né, falando depois da metade do ano, a gente tem de outubro até dezembro. Então, turma, como que funciona essa divisão? Dentro do que vocês irão de fato estudar a partir de agora, vocês vão perceber que existem disciplinas que no próprio nome delas vão estar especificando ser do primeiro ou ser do segundo, tá? E aí, como vocês já devem ter bem notado, se vocês estão iniciando agora no mês de abril, quais disciplinas faria sentido colocarmos para vocês? Disciplinas do primeiro ou do segundo? É uma pergunta bem simples, mas está fazendo sentido isso que eu estou explicando? Se vocês estão começando agora, qual disciplina que faz mais sentido colocarmos para que vocês de fato cursem? Do primeiro ou do segundo, turma? Dorival, Eric, Milene. Perfeito, do segundo. Por quê? Porque uma disciplina que aconteceu no primeiro trimestre, ela já está encerrando, né? A gente está no final de março, hoje é dia 30. Então, essa disciplina provavelmente já passou por um sistema de avaliação, já teve aula, já teve atividade, já teve uma série de coisas. Então, para todos vocês que estão começando agora, no mês de abril, isso é importante. Vocês vão iniciar e vão fazer somente disciplinas do segundo trimestre, ok? Então, vocês não fazem agora, nesse semestre letivo, disciplinas do primeiro. Ah, professor, mas o que eu faço? E essas disciplinas do primeiro trimestre? Pessoal, essas disciplinas vocês vão fazer em um outro momento, né? Então, provavelmente, sei lá, no semestre que vem ou no outro semestre, né? Enfim, quando a gente não sabe, que é a secretaria que vai fazer esses encaixes para vocês. Mas em algum momento, vocês vão fazer algumas disciplinas, mais essas disciplinas desse primeiro trimestre que acabou não sendo feita por vocês, apesar de vocês estarem entrando agora no mês de abril. Tudo bem, turma? É interessante também reforçar um seguinte ponto. Existe uma única disciplina, tá? Uma única matéria curricular que ela acaba fugindo dessa regra, tá? Que são disciplinas que a gente chama de semestrais, disciplinas semestrais, porque elas acontecem tanto de janeiro a junho, como de julho a dezembro, tá? Essa disciplina, turma, são disciplinas que a gente chama de práticas profissionais. Tá? Então, as disciplinas de práticas profissionais que vocês vão ter durante a semana aí, para quem for presencial e híbrido, né, e para quem for EAD aos sábados, essa disciplina de prática profissional, ela visa justamente você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, ela é uma disciplina que, apesar de ser semestral, vocês também cursarão ela, tá? Primeiro porque ela é uma disciplina que ela só tem um único entregável que acontece no final do semestre. Tá? Então o professor vai passar um desafio, né? Enfim, cada professor tem uma metodologia ali, mas ele vai passar uma tarefa para que você entregue lá no final do semestre, né? Que seria aí basicamente ou junho ou dezembro, né? Dependendo da parte do ano que vocês estão. Mas é um único entregável só. Então, essa disciplina, por ela ser uma matéria prática e ela acontece juntamente com as matérias que vocês vão ter aula daqui em diante, então essa disciplina vocês também farão. Ela é a única exceção daquilo que eu falei de vocês estarem entrando agora e fazer somente matérias do segundo trimestre, tá? Essa disciplina é a única exceção nessa regrinha que eu falei, por ela ser justamente semestral, mas porque ela anda junto com as disciplinas que vocês fazem do segundo tri, tá bom? Bom, pessoal, tendo em vista tudo isso que eu falei, eu acho que assim, eu consegui aqui de uma maneira bem dinâmica, rápida, né? Ficamos aqui uma horinha conversando, eu consegui passar o que eu queria para vocês, explicar esse universo, né? Faz até jus aqui a telinha ser um universo, né? Mas realmente é um universo à parte. Espero que tenham todos entendido aí como é que funciona um pouquinho desse processo para alunos que têm aproveitamento de estudos. Eu vou deixar no chat aqui nosso do Meet
o nosso contato da tutoria, tá? Que você fala com a nossa equipe, a equipe que trabalha diretamente comigo, o professor João, a equipe da tutoria, dos professores também. Então, a gente tem um canal único, exclusivo de contato. Vocês serão assistidos por nós durante todo esse semestre, tá? Então, nós vamos sim monitorar as atividades de vocês, saber se vocês estão desempenhando bem aí as atividades no portal ou não. Então, a gente também faz o papel do professor legal, mas eu também faço o papel do professor chato, né? Do tipo assim, e aí, por que você não está acessando o portal? Por que você não entregou a atividade tal? Então, durante esse semestre letivo, a gente vai manter esse contato, tá? Vocês são de responsabilidade nossa, então, claro, para o que vocês precisarem, contem conosco. E a partir do semestre que vem, né, a partir da metade do ano, aí vocês assumem outras instâncias aí de participação de outras células, mas nesse primeiro momento eu gosto de deixar tudo muito bem explicado no começo aqui para vocês, para que não tenham dúvidas, tá certo? Então foi um prazer conhecê-los. Amanhã a gente tem aula inaugural de fato. Amanhã a aula inaugural ela é para todo mundo, né? Então tem aluno que está começando do zero. É legal que vocês participem, porque a gente vai conhecer um pouco mais do NA, que vai falar sobre um pouquinho do nosso sistema de ensino, né? Então é importante vocês participarem. Tem um outro item importante também, fazer o treinamento de portal, pessoal. Se você ficou totalmente perdido ali na hora que eu falei sobre abrir um requerimento para poder lançar um aproveitamento de estudos, significa bem provavelmente que você não fez o treinamento de portal, né? Então é importante participar. Primeiro, o treinamento de portal é online, então você não precisa nem, eventualmente, ter que vir até o ENIAC para poder ver. Mas um portal, turma, é onde vocês fazem absolutamente tudo. É onde você entrega atividade, é onde você vê a sua vida, a sua jornada acadêmica, se seu aproveitamento está certo, se não está, se foi lançado, se não foi. Entende? Então, vocês têm que dominar essa ferramenta. Não precisa ser nenhum expert em informática para que você consiga aprender a fazer. Ele é super intuitivo e super fácil. Então, quem não fez o treinamento, faça agora no próximo sábado. A gente vai mandar o link no grupo lá do WhatsApp, falando o horário certinho do treinamento, tá? Então, quem não participou, por favor, participe, para que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, vocês já possam dar início ao estudo de vocês. Beleza? Combinado? Tudo certo aí? Então, o que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar no chat aqui conosco. Se quiser, eu habilito o microfone também. Mas é isso, turma. Obrigado aí a todos pela presença. Eu vou até encerrar a gravação aqui. E tamo junto.